Este é o podcast Bird's Eye View, do Bird Lab, um laboratório de investigação biomédica da Universidade do Minho. Olá a todos e a todas, bem-vindos a mais um episódio do Bird's Eye View podcast, o podcast do Bird Lab, um laboratório de biomédica da Universidade do Minho. Bem, neste episódio vamos falar outra vez sobre dispositivos de assistência à locomoção, em concreto, nos outros episódios já falámos da importância destes dispositivos, não é? Principalmente na prevenção e na detecção de quedas, já falámos do dispositivo, estamos a desenvolver aqui no laboratório, a bengala robótica. Neste episódio vamos falar um pouco sobre a acessibilidade e a usabilidade destes dispositivos na comunidade idosa, que é a população indicada, porque é que estes dispositivos muitas vezes não são aceitos pelos utilizadores, não são aceitos pelos idosos, e como é que podemos melhorar essa acessibilidade e como é que isto é feito com determinadas estratégias focadas na tecnologia e na sensorização, que vamos aqui explorar. Vamos explorar então porque é que isto acontece, o hardware existente que é implementado nos dispositivos para tentar resolver estes problemas e também um pouco de como é que isto é feito em termos de software, machine learning e isso tudo. Bem, comigo, para me ajudar neste stress, tenho aqui outra vez o Nuno Ribeiro, é aluno de doutoramento ainda da Universidade do Minho e docente na Universidade do Minho. Tem bastante trabalho, como já sabemos, publicado nesta área e é no fundo o líder aqui no laboratório deste projeto, no geral, sobre as quedas. Bem, boa tarde, Nuno, obrigado. Olá, pela tua ajuda para fazer este podcast. Eu começava aqui a primeira pergunta então, falar um bocadinho sobre esta questão da acessibilidade e da usabilidade destes dispositivos de assistência, como a bengala robótica que já falámos. Mesmo eu diria, os dispositivos normais, as bengalas normais, os andarilhos e isso tudo, terão a sua dificuldade em serem aceitos pelos utilizadores. É sempre um objeto estranho, é sempre um objeto um bocado estrangeiro, digamos assim. Mas estes, claro, como serão talvez um pouco mais complexos, também terão também os seus problemas ainda maiores. Como é que é um pouco o panorama em termos da acessibilidade dos utilizadores neste tipo de dispositivos? Exato. Uma das coisas que o Rodolfo até frisou num podcast anterior foi exatamente a utilização deste tipo de dispositivos de assistência passivos, nomeadamente aquele andarilho convencional ou a bengala convencional, que é uma bengala de madeira. Sim. Esses dispositivos acabam sempre por ter pouca usabilidade e aceitabilidade por parte do utilizador final, neste caso os idosos ou pessoas com pouca mobilidade. E porquê? Porque primeiro são dispositivos que os fazem sentir um pouco mais velhos, eles próprios se esquecem de utilizar, não são nada apelativos, pelo menos no sentido de visualmente, se calhar, então eles sentem sempre aquela sensação de que não querem chegar a esse ponto, não querem chegar ao ponto de utilizar esse tipo de dispositivos e não o usam. Aquilo que se verifica é, claro, uma maior incidência quando as pessoas não utilizam este tipo de dispositivo de assistência do que quando o usam. Porque os dispositivos são aconselhados e são diagnosticados por alguma razão, não é? Por exemplo, um dos motivos pelos quais também não se utilizam é porque, primeiro, as pessoas utilizam muitas das vezes um dispositivo deste género sem ele ser prescrito, ou seja, por exemplo, no caso de uma bengala convencional ou tradicional, a altura é muito importante. Sim. Porque a altura tem que ser ajustada ao utilizador e, portanto, isso, caso não esteja a uma altura considerada adequada, aquilo que pode acontecer ao utilizador é outro tipo de problemas, ou no ombro, ou na curvatura que ele faz sobre o próprio dispositivo, e portanto isso acaba por acarretar mais. Exatamente. O mau uso desse tipo de dispositivo pode também influenciar outros tipos ou originar outro tipo de problemas. E para além disso, não são prescritos também, algumas vezes também acabam por não ser prescritos quando deveriam ser. Pronto, há aqui um conjunto de problemas que torna este tipo de dispositivos muito pouco apelativos à utilização. Claro. Apesar de eles serem muito importantes para impedir que a queda ocorra. Sim, como já falámos também noutros episódios. Sim. Pronto, daí haver estes conceitos da usabilidade e da aceitabilidade, ou seja, a estimulação deles no seio da comunidade, dos utilizadores finais, para que eles possam utilizar cada vez mais, aceitar cada vez mais este tipo de dispositivos, para que a incidência de quedas seja no conjunto geral da situação, ou seja, no fim do dia, digamos assim, possa de facto ser reduzida. A questão aqui que se coloca também é
a utilização de tecnologia, ou seja, como é que nós poderemos então... É disso que estamos aqui a falar. Exato, como é que nós podemos então fazer isto? Passa também um pouco pela utilização de várias ferramentas, uma delas é a tecnologia de ponta, que existe atualmente, neste sentido, a nível da literatura, e depois outros fatores que também são as necessidades do consumidor, por exemplo, o facto de ser estilosa, o facto de apelar à utilização. Mais ou menos discreta também, não é? Ou discreta, depende disso, depois depende de pessoa para pessoa, e isso, claro que... Durável também, uma questão... Exatamente, o design é muito importante. O design também é importante que exija, por exemplo, pouca manutenção, não é? Também, isso tudo. Ou seja, o mínimo de trabalho possível, o máximo de funcionalidades possível, ao menor preço possível. Ao menor preço possível, exatamente. Ok, e dentro deste trabalho, desta lógica então, como é que isto pode ser melhorado em concreto? Okay, ou seja, estamos a falar então de como transportar isto então para a área da tecnologia, para a área da engenharia, através de sensorização, de utilização monitorização. Dá-me alguns exemplos da aplicação deste... Pronto. Sim. Até posso falar agora até ou mesmo do trabalho em si, do próprio trabalho em si que estamos aqui a desenvolver. Exato. Sim. Basicamente estes dispositivos, uma vez que são passivos, e são passivos porque não conseguem atuar, digamos assim, não têm nenhum mecanismo eletro ou mecânico que possa realmente atuar no sentido de prevenir a queda, porque são dispositivos de assistência convencionais passivos. A questão é dotá-los de tecnologia que os possa tornar capazes de analisar ou monitorizar o utilizador sem o utilizador ter algum tipo de dispositivo eletrónico gestível. Ou seja, ser o próprio dispositivo que monitoriza a pessoa e que pode dar ou avaliar a pessoa durante o seu dia ou durante a sua utilização. De forma que não estorve muito a pessoa. Não é? Exatamente. Exatamente. Portanto, há um conjunto de funcionalidades que, neste caso, foram desenvolvidas aqui no laboratório e com as quais conseguimos algumas publicações na literatura científica, que foram nesse sentido de dotar, neste caso, uma bengala convencional de funcionalidades capazes de monitorizar o utilizador. E, para além da detecção de quedas, ou seja, se o dispositivo cair, detecta-se que caiu, e pronto, muito à virtude daquilo que se tem falado nos últimos podcasts, e depois também de um detector de eventos da marcha, ou seja, algo a partir do qual nós podemos extrair parâmetros espaciotemporais e que podem depois posteriormente ser utilizados na avaliação da marcha da pessoa e também depois noutro tipo de ferramentas mais de alto nível. Falar um bocadinho mais sobre essa questão da estimação ou da detecção dos parâmetros espaciotemporais, ou seja, da marcha natural da pessoa, porque é importante ou seja, o dispositivo, a pessoa está a andar e o dispositivo perceber como é que a pessoa está a andar, não é? Estamos a falar dos ângulos das articulações, mas também estamos a falar talvez do tamanho do passo, da velocidade da pessoa, da cadência. Que nem todos não conseguimos estimar todos. Claro. Só conseguimos tirar aqueles mais indiretos. Mas mesmo assim é muito importante porque para além de avaliar aquilo que é a marcha da pessoa, nós também conseguimos fazer outra coisa que é poder dar feedback à pessoa com base nessa mesma avaliação. Isso pode ser dado, por exemplo, através de motores vibrotáteis ou através de uma aplicação que pode dar essas... Portanto, estamos a falar de parâmetros em concreto, o que é que pode ser detectado? Nós, numa fase inicial, claro que essa parte vem depois ainda da detecção. Nós, na literatura, tínhamos evidenciado que era possível, ou que já tinham sido feitos trabalhos que conseguiam detectar os dois grandes eventos principais, que é o stance e o swing, ou seja, quando ela está pousada ou em movimento. Vamos falar da perna da pessoa em concreto, não é? Exatamente, aquilo que o nosso trabalho atingiu foi conseguir atingir as quatro fases, ou seja, o momento em que ela pousa, o momento em que há mais força sobre a bengala, o momento em que ela sai do chão e depois o momento em que ela passa pelas pernas, o middle mid swing. E depois a partir destes quadros também dava a perceber os outros todos. A velocidade, não é? Exato, a velocidade, nós sabemos também o comprimento da bengala, também conseguimos extrair o tamanho da passada, digamos assim. Da passada da pessoa, por exemplo. Conseguimos tirar aí alguns parâmetros que podem ser importantes para a sua avaliação. E depois a ideia é pegar nestes parâmetros e fazer alguma coisa com eles.
Isto, o que é que pode ser feito com elas? Pode ser integrado a parte da avaliação do risco de queda, por exemplo, onde nós podemos tentar fazer uma avaliação da marcha da pessoa, associar essa informação a outras informações. Uma marcha que seja mais diferente do normal, é sinal que alguma coisa está a acontecer, não é? Ou os gait impairments, as anormalidades da marcha, também podem ser detectadas de várias maneiras e, portanto, é basicamente a base, aquilo que nós fizemos foi a base para todas essas ferramentas que podem vir a seguir. Portanto, isto é fundamental ainda para o resto que já falámos, para a detecção de queda, para... Sim, a detecção de queda é à parte, ou seja, a detecção de queda também é um algoritmo à parte, que corre em paralelo e que pode sim detectar eventualmente impactos que a bengala tem no chão. Não significa que a pessoa caia, mas se o dispositivo caiu e teve uma queda algo abrupta, pode eventualmente aí sim ser indicador de que a pessoa pode ter caído, e então pode-se acionar um alarme e dizer que a pessoa pode estar em risco, por exemplo. Portanto, estes parâmetros, ou a detecção destes parâmetros, é fundamental não só para diagnóstico, mas também para perceber como é que a pessoa está a evoluir. Exatamente. Poderá ser, até ajudando o médico ou o terapeuta, e depois, claro, para alimentar outro tipo de hardware, outro tipo de funcionalidades que a bengala possa, que a bengala possa ter. Podes-me dar alguns exemplos de como é que isto é feito então em concreto, como é que isto se concretiza um pouco? Nomeadamente, tanto numa estratégia para detectar quedas como para detectar os eventos da marcha, nós seguimos sempre uma lógica de utilizar a inteligência artificial como um meio para atingir o objetivo. Agora, também temos outras ferramentas, nomeadamente máquinas de estado, que correm em paralelo, que é outra forma também de podermos chegar à mesma detecção. Claro que os algoritmos de inteligência artificial conseguem ter uma melhor performance, por regra geral, mas a verdade é que num dispositivo destes, se queremos ter uma versão standalone, ou seja, uma versão que corra localmente, ter algoritmos de baixo custo computacional é mais importante. Então conseguimos de uma forma... Portanto, o hardware necessário, por exemplo, para correr um algoritmo de inteligência artificial, se calhar é mais caro, maior, etc. E quando isso pode ser feito fora, ou seja, se for a nível local, pode correr no próprio dispositivo através de um algoritmo de baixo custo computacional, que são as máquinas de estado, e depois, se eventualmente quisermos fazer uma análise mais detalhada, quando o dispositivo se ligar, por exemplo, à internet, pode eventualmente até fazer uma reavaliação daquilo que já foi feito, por exemplo, no futuro, daquilo que a versão standalone já tem. De forma mais precisa. Exatamente. E isto utiliza dados de que fontes? Ou seja, esta inteligência artificial também tem que utilizar os dados de algum lado, não é? Exato. Claro que os sensores inerciais são basicamente a fonte deste trabalho. São sensores que, para além do seu custo e do seu tamanho, conseguem ser facilmente incorporados neste tipo de sistema. São sensores que detectam a velocidade do ponto, não é? Exatamente. Muitas vezes a orientação no espaço. Exatamente. Então são sensores que podem dar logo diretamente esse tipo de informação e conseguimos tirar muito mais depressa a informação que queremos de uma forma muito fiável através deste tipo de algoritmos. Pronto, exatamente. Aí a minha curiosidade seria então os resultados disto. Isto é um trabalho que vocês têm feito e têm publicado, de implementar estes sensores no dispositivo, na bengala, e tentar perceber a partir então, do desenvolvimento destes algoritmos, que acaba por ser o passo mais importante e mais complexo, né? O desenvolvimento dos algoritmos que tenham uma fiabilidade elevada, utilizando estes dados, então prever estas características dos eventos e as quedas. Que resultados é que vocês já alcançaram no sentido do desenvolvimento? A nível de performance, nós, claro que numa fase inicial só fizemos ainda com sujeitos saudáveis, é uma lacuna que temos no nosso trabalho. Claro que o gate é diferente. Exatamente, mas já testámos os algoritmos em vários pisos, em várias situações, em escadas, rampas, chão normal, em ginásio. Basicamente já fizemos vários estudos. Poderá mudar muito até dependendo das superfícies e da atividade que está a ser feita, não é? Agora o próximo passo era validar este tipo de ferramentas mesmo no seio da comunidade, com um dispositivo mais robusto e com uma capacidade de utilização diária maior que aquele que temos atualmente. E obter resultados e dados mesmo de pessoas a utilizar este tipo de dispositivos no seu dia-a-dia. Agora, diria ainda que poderiam ser adicionados outros sensores, por exemplo, como sensores de força, que podem eventualmente ser úteis, não só na parte do contacto da bengala, apesar de com o sistema inercial ser possível detectar, mas também no handle, ou seja, na pega do próprio dispositivo, pode ser muito útil até mesmo para tentar perceber ou outro tipo
de intenções que o utilizador possa eventualmente ter durante a sua utilização. Sim, mas no geral, na utilização e nestes testes que vocês fizeram, a coisa foi bem sucedida e está bem implementado. Muito bem. Há pouco estávamos a falar da questão do biofeedback, que também é uma questão interessante, ou seja, enquanto a pessoa está a utilizar o dispositivo, também ter feedback do que está a realizar, do que está a fazer bem ou não. Isto é fundamental, estamos a falar, principalmente até para a reabilitação. Exatamente, não é? Sim. Por exemplo, se a pessoa tiver uma marcha algo diferente ou estatisticamente significativa, uma diferença estatisticamente significativa daquilo que é a marcha normal, pode eventualmente dar esse alerta, por exemplo, ou através de outras formas. Não significa que, ou seja, há várias formas de fazer isso, não só a nível estatístico, mas também a nível de algoritmos que utilizam controladores bioinspirados. A questão é que isso é sempre útil para que a pessoa possa eventualmente saber se está a fazer esse movimento bem ou não. E isso a nível de reabilitação também pode ser usado. Aliás, uma das funcionalidades ou um dos objetivos da detecção dos eventos da marcha, seja ele de que forma for, é também essa parte da reabilitação, para percebermos em que fase é que pode estar a haver algum problema e o que é que pode ser feito para corrigir esse mau movimento, digamos assim. Agora, qual é que será o próximo passo então no desenvolvimento deste tipo de tecnologias? Passo é a criação de mais funcionalidades, quer através de máquinas de dados, quer através de inteligência artificial. Por exemplo, neste trabalho em particular, só para fazer uma analogia, nós correlacionamos, para saber que variáveis utilizar, as variáveis, ou seja, para sabermos quais são as variáveis que precisávamos de utilizar, nós correlacionámos o movimento do pé com o movimento da bengala. E verificámos que havia algumas variáveis que eram altamente correlacionadas. E isso mais importantes exatamente. Que outras, isso ajudou-nos bastante, porque essa alta correlação fez com que, por exemplo, os algoritmos mais simples conseguissem detectar estes eventos de uma forma mais sólida, digamos assim. Podiam utilizar aquelas variáveis que são as mais importantes e ignorar outras que não são. Exatamente. Apesar de que o movimento da bengala pode nem sempre ser síncrono com o do pé oposto à da sua utilização, pelo menos... Isto também até se calhar varia com o utilizador, um utilizador mais coordenado ou menos coordenado. Exatamente. Outra coisa que podemos fazer, também partindo desse pressuposto, é tentar ver o quão importante é, por exemplo, no trabalho futuro, a altura a que a bengala atinge durante a marcha. Ou seja, nós sabemos que, por exemplo, um dos problemas, ou uma das quedas mais frequentes nos idosos é tropeçar. Isso deve-se ao facto das pessoas, ao longo da idade, terem fraqueza muscular, entre outros problemas, que impedem que a perna se levante durante a marcha, e isso faz com que eles tenham aquilo que nós chamamos de foot clearance, a altura do pé, adequada. E nós, um próximo passo seria mais ou menos a mesma coisa, ver quão alto o pé vai, num sujeito saudável, e quão alto vai também a bengala, e se isso pode ser relacionado. Se dá para extrair informação a partir daí. E depois pode-se tirar essa informação também através de sensores inerciais a partir deste sistema convencional, e pode ser uma feature muito importante no futuro. Que isto seja identificado é para os sensores que estão na bengala e não para estar a pôr sensores na pessoa, não é? A diferença aí é a questão da usabilidade da usabilidade. Exatamente. Os sensores vestíveis são muito importantes em determinadas situações e aplicações. No caso dos idosos... Quando possível também é importante evitar. Evitar, sim. Por exemplo, no caso do idoso que já tem este problema de esquecimento do próprio dispositivo, o facto de utilizar, por exemplo, dispositivos vestíveis também pode aumentar o risco também dele se esquecer de os utilizar. Pronto, a não ser que a pessoa realmente cumpra, não é? Mas há sempre esse risco. É muito difícil, sim. E então, se nós atribuirmos numa primeira fase valor ao dispositivo, que eles já sabem que está ali e que é só aquilo, que tem tecnologia e que pode dizer alguma coisa sobre eles, pode eventualmente estimular esse interesse e estimular a aceitabilidade e a usabilidade por parte do consumidor final. Agora é muito interessante porque estamos a tentar avaliar, diagnosticar e perceber o que é que a pessoa está a fazer, mas a partir só de coisas que estão no dispositivo. Exatamente. E a importância vem daqui, não é? Exatamente. Outra coisa é levar isto mesmo para o utilizador final, que pode eventualmente... E tentar perceber como é que a coisa se funciona melhor, pior, igual, e que modificações é que se tem que fazer no trabalho que vocês já desenvolveram. As modificações que temos de fazer, mais ao nível de hardware ou de software? Pronto, perceber se faz sentido, se é necessário fazer, não é? Numa fase inicial, aquilo que se deve fazer sempre é analisar muito dos dados que são recolhidos,
quer com idosos, quer com saudáveis, e perceber se o padrão Exatamente, é o mesmo. perceber se há alguma diferença significativa. Se eventualmente não houver diferença significativa, que é o expectável, à partida, claro que vai haver sempre algumas diferenças, mas se não for uma diferença muito significativa, podemos avançar então já com os algoritmos que temos e tentar fazer alguns testes e perceber se o modelo consegue na mesma detectar ou não, ou fazer alguns ajustes ao treino, a partir de alguns dados que possamos vir a recolher. Sim. E depois, a partir daí, é provavelmente trabalhar mais a nível de uma computação, ou seja, para que o hardware seja mais miniaturizado possível, para que possa ser utilizado, porque as bengalas têm que ter um peso muito baixo. Senão estamos só a prejudicar, se a pessoa tiver muito trabalho a levantar a bengala. Exato. Por isso é que a bengala robô não necessita de ser levantada, ou seja, tem as rodas, não é? Tem as rodas, e foi muito nesse sentido. E pronto, depois a partir daí pode-se desenvolver muitas mais features, como o foot clearance é um exemplo que temos vindo a mencionar nos artigos, pode ser importante para detectar mais algumas situações de risco e outras variáveis que podem eventualmente também ser importantes e que podem vir a ser estudadas daqui para a frente. Ótimo. E esta integração destes sensores no dispositivo podem depois servir para muitas mais coisas também que já falámos aqui. Bem, Nuno, não sei se gostarias de acrescentar mais alguma coisa. Acho que já está tudo dito. Se calhar deixas no link, na bio, não é? Posso deixar os artigos que estamos aqui a falar, sim, na descrição do episódio. Bem, obrigado pela tua ajuda aqui. Podem ver todos os podcasts do Bird's Eye View, as plataformas de podcast, Spotify, YouTube, Apple Podcasts e etc. Obrigado, Nuno, e até à próxima. Até à próxima. Obrigado.